Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? Nós estamos chegando a mais uma videoaula da nossa comunidade e aqui estamos partindo agora para mais um outro trabalho, um outro projeto, uma ilustração. Como vocês podem ver, o que acontece? Eu escolhi aqui esse personagem que é o Pinóquio, é um clássico da Disney, como a gente conhece, né? Principalmente aqueles que são mais vividos, né? Tem mais chão e na sua infância, na sua juventude, se lembram, né, desse grande clássico da Disney, que é o Pinóquio. Eu escolhi essa ilustração, essa aqui é uma imagem que eu baixei da internet, que eu vou usar como referência apenas. Na verdade, eu vou fazer a ilustração da maneira como está aqui, e a ideia é o seguinte, é usar, como vocês podem ver aí, eu já fiz todo o traço dele em preto e branco, os contornos no CorelDRAW, em outro programa. Como vocês sabem, a gente está trabalhando com dois programas, o Corel e o Photoshop. E eu fiz todo o contorno antecipadamente no Corel e agora nós vamos aplicar as cores aqui no Photoshop. Vocês entenderam? Então eu vou usar como referência essa imagem original que eu baixei da internet, que eu fiz o download, e vou aplicar as cores nesse desenho que apenas eu fiz o contorno, né? Selecionei, por exemplo, aqui vocês podem ver que eu selecionei uma parte do desenho do chapéu, né, com a varinha mágica do Photoshop. E o que eu faço agora? Com a ferramenta Conta-Gotas, eu vou no desenho original e copio o fundo amarelo, que vai ser a cor de base da nossa ilustração, no caso aqui do chapéu, né? E o que eu vou fazer agora? Eu aumentei o diâmetro de alcance da cor e, como vocês podem ver, eu estou aplicando o amarelo de fundo, que na verdade esse amarelo vai ser o brilho, como vocês podem ver, é o brilho das bordas, né, do desenho do chapéu do Pinóquio, né? Agora, eu copiei a outra tonalidade de amarelo do centro, né, do chapéu. Estou diminuindo aqui o diâmetro, porque vai ser uma área que eu pretendo preencher com um diâmetro menor. Vou diminuir a opacidade. Deixa eu ver, esse amarelo, na verdade a área é bem maior, né? Mas o que acontece é que agora eu quero fazer uma separação entre o amarelo de fundo, que é o brilho, e esse amarelo mais escuro, que está no meio, para que eu tenha uma diferença entre a sombra interna e o brilho externo, né? Ou melhor, o brilho da borda do desenho, né? Quando a gente seleciona, como vocês estão vendo, quando nós selecionamos com a varinha mágica apenas uma parte do desenho, o que acontece? Nós temos a liberdade, a tranquilidade de trabalhar apenas, de se preocupar apenas com essa parte do desenho. E assim a gente pode esquecer todo o resto do desenho, todo o restante, porque apenas essa área está selecionada. Então nada do que fizermos fora dessa área vai acontecer. Nada. Isso justamente porque nós selecionamos uma área específica. Somente aquela área pode ser colorida, né? Escolhi um tom agora, o tom do laranja. Vocês podem perceber que aqui nessa outra parte do chapéu,
é um laranja. Na verdade é um amarelo, desculpa. É um amarelo mais escuro ainda. Eu estou com a ferramenta conta-gotas, eu copio a cor que eu quero aplicar de uma imagem para outra, ou até mesmo na mesma imagem, e eu tenho exatamente a cor que eu quero que fique de acordo com a imagem original. Agora estou copiando com conta-gotas o laranja. É mais ou menos um laranja que eu quero fazer a sombra intermediária entre o brilho externo, o brilho de fora, para a cor de dentro. Vocês vão entender o que eu estou querendo fazer aqui, para explicar para vocês da maneira mais didática possível, para que vocês possam entender. Eu estou aplicando esse laranja, que na verdade é uma sombra intermediária. No começo, vocês não precisam se preocupar tanto com a linha, né, que eu estou aplicando, se ela vai ficar torta, ou se vai ficar reta, ou se vai obedecer à curva do desenho. No princípio, a gente não precisa se preocupar muito, porque aos poucos a gente vai acertando, aos poucos a gente vai definindo como vai ficar, no caso aqui, a sombra que eu estou aplicando, a sombra intermediária. Aos poucos a gente vai acertando e o desenho vai tomando forma, vai ficando legal, vai ficando bonito. Vocês vão ver daqui a pouco como vai ficar essa parte colorida no nosso desenho, essa ilustração, como os resultados são incríveis. A gente só precisa ter um pouquinho só de paciência, com calma. A gente vai trabalhando. É preciso que a gente seja, que cada um que vai fazer um trabalho como esse, é fundamental que a pessoa seja muito observadora, que ela tenha essa sensibilidade para observar os detalhes de brilho, de sombra, das cores, meio tom. Enfim, esse é o grande segredo. Eu diria que é o grande segredo. Ser muito observador na hora de reproduzir esse cenário nessa ilustração. Porque aqui se trata de uma ilustração que eu estou refazendo, uma ilustração que já existe, como vocês puderam ver na imagem ao lado, e eu estou fazendo novamente essa ilustração e tendo como base, obviamente, as cores da imagem original. Mas isso aqui, na verdade, é um exercício, nada mais é do que isso mesmo, um exercício para que em outras situações, em outros desenhos, outras ilustrações, a gente possa usar a criatividade e usar aquilo que nós aprendemos em outros projetos, em outros trabalhos, como no caso esse aqui, desse desenho do Pinóquio. Essas técnicas, essas sacadas, né, em relação à luz e sombra de cada objeto, a gente pode, claro, com certeza, aplicar isso em outros desenhos, né? Começar a desenvolver essa percepção em relação à luz, sombra, sombra intermediária, e aos poucos a gente vai tendo um resultado fantástico, um resultado incrível. Agora eu vou trabalhar aqui no outro lado do chapéu, aplicando aquele brilho que nós começamos, né? No qual nós começamos com a primeira cor.
conta-gotas, tá vendo? Eu escolhi o amarelo de fundo para completar aqui o brilho. Vou aumentar um pouco a opacidade para ficar mais forte a cor. Eu tenho que observar sempre o desenho do lado, para não errar, para fazer isso da maneira correta mesmo, que está acontecendo naquela imagem ali. Eu tenho que me aproximar o mais talvez parecido, não idêntico, porque idêntico não vai ficar. Não vai ficar exatamente igual. Mas eu tenho esse sentimento comigo. Eu preciso fazer da melhor maneira possível para que se pareça o máximo possível com o desenho original. Não é que eu seja perfeccionista, né? Mas para gente que gosta desse tipo de trabalho, desse tipo de ilustração, com o tempo a gente acaba sendo muito exigente, sabe? Muito exigente. Claro, cada um no seu estágio, cada um a sua maneira, né, de trabalhar, cada um com a sua capacidade de desenvolver a sua percepção a respeito do que está acontecendo num cenário e do que pode ser feito num outro cenário a partir da referência que você tem à sua disposição. Estou terminando aqui o brilho. Como vocês podem ver, é um jogo de muita paciência, pessoal, mas os resultados vocês vão poder observar daqui para frente. Não apenas nesse projeto, mas também em outros trabalhos que a gente pretende apresentar, pretende desenvolver aqui e publicar através de videoaulas aqui no nosso canal, na nossa fanpage, em toda a nossa comunidade, nas redes sociais. Agora eu vou trabalhar com uma outra sombra intermediária e aos poucos a gente vai ajustando, aos poucos a gente vai consertando. Essa ferramenta do airbrush, conhecido também como aerografia, a gente tem essa facilidade, como vocês puderam perceber, nós temos a facilidade de controlar a pressão, como se fosse um revólver mesmo, né? Como se fosse um revólver de pintura. A gente tem a capacidade, por exemplo, aqui, controlar o diâmetro de saída da tinta através do tamanho do diâmetro. A gente pode controlar o espaço que nós queremos pintar. E na outra ferramenta de opacidade, a gente controla a saída de tinta. Com essas duas ferramentas, a gente já pode fazer muita coisa legal aqui no Photoshop. Photoshop, para quem não sabe, dispõe não só dessas ferramentas, mas nós temos outras canetas, outros tipos de pincéis que a gente pode usar nos desenhos também, que eu vou mostrar para vocês nas próximas videoaulas. Selecionei agora fora Nós vamos trabalhar agora o seguinte, na outra parte do chapéu. Não terminei ainda a primeira parte. Eu tenho alguns retoques para fazer ainda, mas vamos para a próxima agora.
para a gente ganhar tempo e ver como é que vai ficando. E o processo é o mesmo, é trabalhar com a cor base, né, de fundo, que vai ser o brilho. Vocês percebam que é um amarelo diferente do que a gente aplicou na outra parte, mas o processo é o mesmo. Nós vamos copiar aqui agora o laranja, que representa a parte mais escura. O legal é que a gente trabalha apenas aonde a varinha mágica foi selecionar, apenas a área que está selecionada. A gente tem essa liberdade de não se preocupar com o resto do desenho, apenas com a área que nós estamos pintando, apenas a área que a gente está trabalhando. Olha só, estou deixando o brilho para as bordas, né? Para o lado externo. Agora eu vou retocar aqui um pouco porque eu quero que fique de acordo com a curva do desenho. Eu quero que obedeça um pouco a curva do desenho. Olha só, já deu um outro visual. Vamos trabalhar de novo com a ferramenta conta-gotas. Agora escolher um tom mais escuro. Esse tom aqui já é um pouco mais próximo do marrom. Vou reduzir um pouquinho aqui o diâmetro. E reduzir também um pouco a opacidade. Como vocês podem ver, essa é a sombra intermediária, que é o que diferencia, o que marca a mudança entre o brilho externo e a sombra interna do desenho. Tem essa sombra intermediária. Aos poucos a gente vai acertando, vai ajustando, não precisa se preocupar. Colocar uma parte um pouquinho mais escura. E agora vamos ajustar um pouquinho mais aqui as bordas. Aumentar um pouco o diâmetro. Esse é o processo. Quanto mais a gente trabalha com paciência, com calma, aos poucos a gente vai ajustando o que a gente está fazendo. Agora eu estou tirando essa marcação da sombra intermediária, porque eu quero que a mudança, a fusão de uma cor para outra, seja o mais suave possível. Agora vamos fazer uma outra sombra que vocês percebem que tem uma sombra atrás da pena. Essa pena que está no chapéu do Pinóquio, nós temos aqui uma sombra que a gente tem que projetar também essa sombra aqui, para dar mais profundidade, mais realismo para o desenho. Ó, suavemente, com paciência. Olha só. Essa parte de cima, vou ajustar um pouquinho aqui o brilho. Ficou muito escuro? Ajustar um pouquinho só, deixar um pouquinho, isso.
E agora eu vou trabalhar um pouquinho mais na sombra, escurecer um pouquinho mais, para dar um pouco mais de profundidade nessa sombra. Vou aumentar um pouco o diâmetro. Aos poucos a gente já vai vendo o resultado do nosso trabalho. Pessoal, eu imagino o seguinte, que essa videoaula aqui, ela vai ficar um pouco mais longa, mais extensa do que a gente imaginava, assim como tem sido as primeiras aulas, né? A gente calcula mais ou menos o tempo que nós vamos gastar, mas eu imagino que essa videoaula aqui também vai ficar um pouco mais extensa do que a gente imaginava. Então, o que eu estou imaginando é o seguinte, nós vamos gravar um pouco aqui dessa ilustração no chapéu, né, do Pinóquio, e depois eu vou acelerar um pouco o vídeo. Vou acelerar um pouco o vídeo para adiantar um pouco mais. Mas mesmo assim, pelo fato de ser um desenho com muitos detalhes, e eu vou ser sincero com vocês, serão necessárias algumas videoaulas para a gente terminar esse desenho aqui. Porque o desenho, de fato, tem muitos detalhes e alguns pontos são mais demorados do que os outros. Então, mesmo que eu adiante um pouco, que eu aumente a velocidade do vídeo, eu acredito que a gente vai ter mais do que duas videoaulas para concluir esse desenho. Mas vale a pena. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, que a gente, assim que terminarmos esse desenho, vocês vão entender que realmente vale a pena e esperar para o final, porque vai ficar uma ilustração muito legal, mas muito legal mesmo. Bom, nós terminamos aqui, aparentemente terminamos essa parte, essas duas partes do chapéu do Pinóquio. Vocês podem observar aí que o desenho já está tomando um formato, né, diferente. Está ficando legal. O que nós podemos fazer agora? A gente pode, por exemplo, trabalhar com a fita, essa fita do chapéu. Ó, com a varinha mágica eu selecionei e vamos copiar com conta-gotas, vamos copiar o tom, uma das tonalidades de azul do chapéu. Vamos escolher a mais clara e vamos usar ela como base, como cor de brilho. A cor base dessa fita do chapéu do Pinóquio. E a gente pode pintar toda a fita, né? A fita não, é uma faixa, né? Uma faixa que envolve o chapéu do Pinóquio. Mas mesmo essa faixa, como vocês percebem no desenho original, tem vários tons de azul, várias tonalidades, e isso confere um brilho especial ao desenho e nas bordas, né, nas extremidades da faixa, um azul em tonalidade mais escura, conferindo a sombra, né, conferindo essa diferença entre a luz e sombra no desenho. Como vocês podem observar.
Vamos aplicar uma tonalidade mais escura, né, do azul. Vamos escolher um tom de azul mais escuro. Aqui representando a sombra. Olha só a diferença. Olha só a diferença, pessoal. Que coisa incrível. Como confere um outro visual para o desenho, se aproximando da arte original que a gente tem como referência. Vamos agora, com a varinha mágica, eu já selecionei a parte de baixo do chapéu e vamos agora pintar essa parte inferior do chapéu do Pinóquio. O processo é o mesmo. A gente vai copiar com a varinha, ou melhor, com o conta-gotas. Nós já temos a cor que a gente quer usar aqui no nosso desenho. Vamos fazer algumas mudanças novamente no diâmetro para a gente aplicar o amarelo num tom mais forte, né, mais escuro. É incrível como os resultados nesse tipo de ilustração, não só nesse estilo de desenho, não só nesse segmento, né, que aqui nós estamos trabalhando com um personagem, é um clássico da Disney e é um desenho direcionado mais para o público infantil, né? Mas eu posso dizer para vocês com toda certeza que essa técnica a gente não precisa utilizar somente com esse estilo de desenho. A gente pode aplicar essa técnica em outros tipos, outros estilos de ilustração com os quais a gente pretende trabalhar. Não é somente essa aqui. Vamos colocar agora um pouco mais de sombra ali, né? Diminuir a opacidade, aumentar um pouco o diâmetro. E aos poucos a gente vai dando uma cara nova para o desenho. Vamos fazer um retoque aqui, porque aquele laranja é só no canto. Aqui nessa parte de cima, do outro lado do desenho, o processo é o mesmo. Tem uma sombra intermediária ali acompanhando aquela que vem da parte de cima do chapéu. Ó, com o conta-gotas a gente continua a sombra intermediária nessa parte de baixo, para a gente praticamente continuar o desenho embaixo. Bem suave, uma sombra intermediária, não muito forte, mesmo quando a gente passa o mouse, né, a bolinha, quando a gente exagera um pouquinho, depois a gente pode corrigir. Depois a gente pode fazer a correção da cor
com a cor que está do lado, sem problema algum. Ficou bem forte, né? Ficou bem carregado, mas não tem problema, a gente vai corrigir isso rapidinho já. Observando do lado, a gente pode ter uma ideia de como que vai ficar. Em relação ao brilho, em relação à sombra intermediária, vamos corrigir. Agora sim, com o amarelo, ou melhor, com o laranja, né, que a gente está passando um pouco de laranja, para suavizar a sombra intermediária. Com o conta-gotas a gente vem e copia de novo aqui, ó, o laranja que a gente quer usar aqui, suavizando a sombra intermediária. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, mas isso é normal, isso faz parte do nosso trabalho. Mas é como eu falei para vocês, o segredo é não desanimar, não ficar preocupado, desesperado, porque aos poucos a gente vai retocando o desenho sem problema algum, copiando com a ferramenta conta-gotas, retocando com a cor que está do lado, como vocês podem ver. Agora vou reforçar um pouco aqui o brilho. E aos poucos a gente vai dando uma forma ao nosso desenho. Quando nós terminarmos esse desenho, pessoal, vocês vão ver como vai ficar legal. Vocês vão observar que vale realmente a pena a gente se dedicar a esse tipo de trabalho, porque os resultados são incríveis. Como eu falei para vocês, não só nesse estilo de desenho, mas também em outros estilos, nos quais a gente pode aplicar essas técnicas de ilustração e poder ter um resultado muito legal, muito satisfatório. Estou fazendo um retoque aqui de novo para acertar essa sombra intermediária até ficar do jeito que eu quero, até ficar do jeito que eu preciso que fique. Escolhi um marrom mais escuro aqui. Vamos retocar o brilho novamente. Aumentar o diâmetro. É preciso muita paciência mesmo. Mas é legal, o resultado é que importa. O resultado no final é o que faz a gente acreditar que valeu a pena fazer um trabalho bem feito, um trabalho com essa qualidade.
Vou trabalhar um pouco agora no brilho. Esse na parte de baixo. Olha só como tá ficando legal. O resultado a gente vai conseguindo ele, vai alcançando aos poucos o objetivo nosso de fazer um trabalho muito legal, um trabalho profissional. Por isso que eu quero, pessoal, da maneira mais didática possível, da maneira mais profissional também possível, passar toda essa informação para que vocês possam, aqueles que já gostam desse tipo de ilustração, tomar mais gosto ainda pelo processo, por esse trabalho. E aqueles que ainda não gostam, né, apenas são admiradores, estão apenas conhecendo por curiosidade, que possam aprender também essas técnicas e começar, de repente, a pensar num trabalho como esse como uma profissão, né? Estou colocando aqui agora uma sombra uma sombra que vem debaixo da faixa do chapéu do Pinóquio. Que observando no desenho original, vocês podem perceber que tem uma sombra por baixo da faixa. Aí praticamente essa parte aqui do chapéu nós estamos terminando. Vou escurecer só um pouquinho mais essa sombra para dar um destaque mesmo, para ficar bem nítido, né? Bem convincente de que se trata de uma sombra. Pronto. Pessoal, então vamos fazer assim, vamos dar uma pausa no desenho aqui e eu vou colocar o desenho em velocidade rápida para adiantar o desenho, para a gente partir para as próximas etapas, tá ok? Aguarde só mais um pouquinho que a gente vai acelerar o desenho e depois chegar ao final dessa videoaula, tá ok? Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, como vocês estão vendo aí o resultado, nós avançamos um pouco o vídeo, eu acelerei o vídeo um pouco para a gente ver o resultado
dessa primeira etapa do desenho. Olha como vocês podem ver, como ficou legal. Olha só, o cabelo a gente já terminou, já está pronto, né? O chapéu está pronto, só ficou por fazer aquela pena em cima do chapéu do Pinóquio. Mas isso daí é apenas um detalhezinho, né? Que a gente, obviamente, vai trabalhar bem feito mais adiante. Mas como vocês podem ver, já deu para ter uma ideia de como vai ficar esse desenho. Esse desenho vai ficar lindo, vai ficar uma ilustração muito legal. Um trabalho profissional mesmo. E esse é o resultado desse início do nosso projeto do Pinóquio, né? Então eu espero que vocês estejam gostando, que a gente possa aproveitar ao máximo essas videoaulas, tudo que está acontecendo, e eu quero agradecer de coração a participação de vocês e dizer que eu estou muito feliz pelo apoio de cada um de vocês. Então na próxima videoaula a gente continua, tá certo? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez pela companhia.